Bem-vindo ao canal Pós-Jogo BR e no vídeo de hoje vamos falar de algo que, nos últimos anos, vem dando o que falar no mundo do futebol brasileiro. Hoje resolvi fazer um vídeo sobre esse tema, árbitros brasileiros. Este vídeo não tem o intuito de buscar responsáveis para punir ou denegrir alguém. Vou trazer fatos e números do que aconteceu na arbitragem brasileira nos últimos anos, de 2019 a 2025, trazendo relatórios e reportagens sobre o tema. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino de notificações e depois da vinheta, vamos para o vídeo. Vamos voltar no tempo para o ano de 2019, o ano em que o VAR foi implementado no Brasileirão. Embora anos antes já tivesse ocorrido a utilização do VAR em algumas competições e campeonatos estaduais, até 2017 o VAR era um tabu no Brasil. Porém, depois de uma polêmica entre Corinthians e Vasco em 2017, onde o jogador Jô fez um gol de mão polêmico contra o Vasco em setembro de 2017, no qual, mesmo com o juiz de linha, não tinham visto o jogador empurrando a bola com o braço para o gol, o tema ganhou força. Chegando à polêmica de quererem nos últimas rodadas ter o VAR em alguns, algo que não foi para frente naquele ano. Porém, apenas em 2019 foi o ano de implementação do VAR no Brasileirão, vindo com o intuito de ser menos polêmico. Alguns jornalistas debatiam que o VAR ia acabar com o espírito do jogo, sendo o centro dos debates. Até então, com erros pontuais sem VAR, os árbitros brasileiros eram considerados uns dos melhores do mundo, segundo a própria imprensa da época. Com a vitrine de que iria melhorar os erros do futebol, ele foi implementado. Mesmo com essa ferramenta para melhorar o futebol, pouco a pouco a confiança na arbitragem brasileira dentro do próprio país foi diminuindo. Erros que antes eram irrelevantes sem o VAR passaram a ser erros mais relevantes, chegando a ter mais polêmicas e erros comuns. Esses erros sempre aconteceram, porém não existia o VAR. Com a implementação, esses erros que antes não eram discutidos passaram a ser. Claro que a implementação do VAR melhorou muito o futebol, principalmente o brasileiro. Porém os erros ficaram mais claros ou a própria arbitragem parecia não saber as próprias recomendações de como usar o VAR, que deixou de ser uma ferramenta para diminuir erros e passou a ser mais protagonista. Mas vamos falar do ano de 2019, onde o VAR começou a ser usado, e vamos às estatísticas, mostrando os times que tiveram mais interferências contra na Série A, sendo o top 5, Atlético Paranaense com 14, Fluminense com 13, Corinthians e Internacional com 12 cada, e fechando o top 5, Goiás e Palmeiras com 11. Porém, o mais beneficiado foi o Bahia, com 16 interferências a seu favor. Logo atrás, Vasco com 15, Internacional com 12, Atlético Paranaense com 11, Goiás com 11 e Santos com 11 completam a lista dos 5 times com mais decisões favoráveis. Mesmo com esses números, houve polêmicas. Como mostram reportagens do Globoesporte.com da época, com o VAR houve um recorde de pênaltis marcados. De 98, foram 63 pela tecnologia. Buscando mais dados de 2019, na 27ª rodada, segundo o levantamento da época, outubro de 2019, 4 árbitros de campo foram responsáveis por mais de um terço dos 47 gols anulados com interferência do VAR até aquele momento. Rodrigo de Alonso Ferreira, Paulo Roberto Alves Júnior, Rodolfo Toschi Marques e Rodrigo Carvalhães de Miranda. Porém, esses foram os erros crassos de 2019 que fizeram a própria CBF afastar os árbitros. Delson Fernando Freitas foi um dos nomes mais pressionados do ano. No jogo Goiás contra o Bahia, ele anulou gols de ambas as equipes de forma controversa após consultar o VAR, passou por períodos de reciclagem técnica. Anderson Daronco, apesar de ser um árbitro de elite, foi cobrado publicamente pela CBF após um erro em um jogo entre Cruzeiro e CSA, onde não marcou um pênalti claro, o que o levou a um breve período de reavaliação. Heber Roberto Lopes, já veterano na época, Heber enfrentou críticas pesadas por lances de interpretação e lentidão no uso do VAR, perdendo espaço na escala principal para passar por treinamentos de modernização. Wagner Revai envolveu-se em polêmicas no início do campeonato que levaram a comissão de arbitragem a retirá-lo de jogos da Série A por algumas rodadas para alinhar critérios com a nova chefia de Gaciba. Diferente de 2020 anos posteriores, em 2019 a CBF tentava proteger a imagem dos árbitros no primeiro ano do VAR. Em vez de suspensões públicas, a entidade usava o PADA para realizar treinos teóricos com vídeos das próprias falhas, retirar o árbitro de jogos de peso, Série A, e escalá-lo na Série B ou C, além de reforçar o treinamento de campo para evitar que o árbitro dependesse exclusivamente do monitor. No Brasileirão de 2020, que acabou em 2021, temos outro relatório de gols revisados pelo VAR. O Vasco lidera o ranking de gols anulados pelo VAR, com 7 gols invalidados. Em segundo vem o Fortaleza com 6, Bahia, Santos e Botafogo com 4 gols cada.
Quando se fala em mudanças de decisão por conta do VAR, o Vasco também lidera com folga. Apesar de não ser o time que mais teve o árbitro de vídeo deixando sua marca em suas partidas, o Santos teve 24 alterações nas marcações de campo após consulta ao VAR, 13 favoráveis e 11 contrárias. O Vasco é o que mais foi alvo de decisões contra si, com 17 no total. Ou seja, das 22 mudanças, 77,2% foram contra a equipe carioca. Logo atrás vem o já rebaixado Botafogo, com 13 mudanças de decisão contra a equipe. Em contrapartida, o alvinegro teve 10 a seu favor, o dobro de seu rival. Em outro extremo, Atlético Paranaense e Internacional foram os que tiveram mais mudanças de decisões a seu favor através do árbitro de vídeo no Brasileirão. Foram 14 ao todo para ambas as equipes, 9 favoráveis e 5 contrárias. Sobre os dados da famosa reciclagem em 2020, quando ocorria erro crasso e a própria CBF afastava, procurando dados da época temos: o árbitro de vídeo José Cláudio Rocha Filho e o assistente de VAR Fabrício Porfírio de Moura foram afastados na época. Segundo reportagem da época, o sistema de linhas do VAR descalibrou no gol de Rodrigo Dourado, e a decisão de validar o lance sem a imagem conclusiva gerou afastamento da equipe para treinamento. O árbitro Diorgines José Padovani de Andrade foi afastado pela CBF para reciclagem após não marcar um pênalti claro para o Sport, mesmo após ser chamado pelo VAR e revisar a imagem na beira do campo, sendo um dos erros mais lembrados daquele campeonato. Atlético Mineiro contra São Paulo. Embora não tenha havido um afastamento individual imediato público como punição, a equipe de arbitragem de vídeo foi duramente criticada pela CBF, que admitiu erro humano no traçado das linhas que anulou um gol de Luciano. No Campeonato Brasileiro de 2021, com auxílio do VAR, tivemos a soma total de 143 lances de intervenção. Quem mais teve frustrações após o aviso do árbitro de vídeo foi o São Paulo. O tricolor paulista é quem tem o pior saldo entre decisões a favor e contra, -9. São 11 decisões desfavoráveis e apenas 2 a favor. A equipe lidera, ao lado do Ceará, a lista dos times com mais pênaltis anulados pelo VAR, com 3. No Brasileirão de 2021 foram afastados Vinícius Gonçalves Dias Araújo, Brígida Cirilo Ferreira, Luiz Flávio de Oliveira, Rodolfo Toschi Marquesi e Jean-Pierre Gonçalves Lima. No final de 2021, a pressão foi tão alta que a CBF optou por afastar preventivamente quem cometesse qualquer erro médio para evitar crises maiores. Naquele ano o VAR teve mudanças nas diretrizes, porém as polêmicas só aumentaram, chegando a demissão de Leonardo Gaciba em novembro de 2021. O então chefe de arbitragem foi desligado após uma série de erros graves que geraram protestos formais de diversos clubes. Alício Pena Júnior assumiu o cargo interinamente com o objetivo de diminuir a pressão sobre os árbitros e padronizar os critérios. Agora vamos para o Brasileirão de 2022, sendo o quarto ano com VAR diferente de anos anteriores. O Palmeiras terminou a competição como o time com mais mudanças de decisão favoráveis, 11, seguido por clubes como Internacional e Botafogo. O Coritiba terminou como lanterna do ranking de prejuízos após o VAR. O Internacional liderou o saldo positivo, enquanto o Santos figurou entre os times com mais penalidades marcadas contra, 10 no total. Bruno Arleu Araújo, Flávio Rodrigues de Souza e Ramon Abatiabel foram os árbitros que mais marcaram pênaltis, com 11 cada. Árbitros afastados em 2022 incluíram Anderson Daronco, Bruno Arleu de Araújo, Eber Roberto Lopes, Rafael Traci e Wagner Revai. No Brasileirão de 2023, os dados mostram que o Bahia foi o time com mais decisões favoráveis, 11, seguido de Grêmio, 10, Vasco e Palmeiras, 9, e América Mineiro, 8. Porém, esse ano foi marcado por uma diminuição grande na interferência do VAR. A quantidade de paralisações caiu para a menor marca desde 2019. Foi também o ano com menos estreias de árbitros novos. Tivemos um recorde de afastados, como Ramon Abatiabel, Bruno Arleu de Araújo, Wilton Pereira Sampaio, Paulo César Zanovelli, Wagner Revai e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. No Brasileirão de 2024, o Atlético Mineiro liderou com 13 pênaltis a favor, seguido por Palmeiras e Flamengo com 11 cada. O Fluminense terminou com o maior saldo positivo, enquanto o Vasco da Gama encerrou a temporada com o saldo mais desfavorável de todo o Brasileirão 2024. O árbitro que mais mudou de opinião após o monitor foi Braulio da Silva Machado. Os árbitros foram afastados no Brasileirão de 2024, incluindo nomes como Flávio Rodrigues de Souza, André Luiz Quetino, Yuri Elino da Cruz, Ramon Abatiabel e Diego Pombo Lopes. O Campeonato Brasileiro de 2025 encerrou com o maior número de interferências do VAR da história, superando a edição de 2024. Vasco da Gama e Mirassol lideraram um saldo positivo, enquanto Corinthians terminou com o pior saldo acumulado da temporada.
O Mirassol foi o time que mais gerou mudanças a favor, com 16. Internacional e Grêmio foram os recordistas de pênaltis a favor, 10 cada. O Grêmio também foi o mais punido com penalidades cometidas, 9. O Bahia teve um dos maiores índices de mudanças desfavoráveis, 11. A edição de 2025 superou o recorde com o VAR mais atuante da história. Houve recorde também no número de árbitros afastados em 2025. Ramon Abatiabel, Hilberto Estevão da Silva, Lucas Casagrande, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, Bruno Arleu de Araújo, Marcelo de Lima Henrique, Daiane Muniz, André Luiz Quetino, Flávio Rodrigues de Souza, Yuri Elino, Edna Alves Batista, Rodrigo Nunes de Sá, Caio Max Augusto Vieira, Wagner Revai e Alex Gomes Stefano também foram afastados. Alguns desses árbitros sofreram punições por excesso de intervenção quando estavam atuando no VAR. Depois de analisar todos esses dados de 2019 a 2025, fica a pergunta: por que a nossa arbitragem continua cometendo tantos erros crassos mesmo com auxílio do monitor? Vale lembrar que citei os nomes mais comentados na época, podendo haver mais árbitros afastados. Estou levando em consideração apenas o Brasileirão e época pós-VAR, descartando outras competições nacionais, estaduais e internacionais. Será que o problema é a regra, a tecnologia ou a preparação dos nossos juízes? Quero saber a sua opinião. Qual foi o erro de arbitragem que mais te marcou nesses últimos anos? Comenta aí embaixo. Se gostou desse levantamento completo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Pós-Jogo BR. Valeu, um abraço e até a próxima!